Olá, gente, boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos para mais um dia de curso. Eu sou Bruno, eu sou da área de psicologia também, sou membro do grupo Contingente e também sou membro da comissão organizadora desse curso. Eu queria perguntar se está todo mundo conseguindo me escutar direitinho aí? E para dar continuidade à nossa programação, antes de eu falar do Movimento Amplia, o pessoal estava falando aqui da Raquel e do Otávio, eu queria dizer que eles estão mandando um beijo para todos. E agora eu vou falar um pouco do Movimento Amplia, que é esse movimento que a gente está apoiando. O Movimento Amplia, ele começou com a proposta de pagar inscrições do Enem de jovens da comunidade negra e indígena, e eles estão agora ampliando seus objetivos para ajudar no custo de permanência dessa população na universidade, né, através de auxílio de materiais, de transporte, através da transferência direta de renda para os estudantes e para instituições parceiras. Então, tem aqui o QR Code, vocês podem entrar, tem o link do projeto lá na nossa descrição do Instagram. Quem puder ajudar financeiramente ou ajudar a divulgar o movimento, por favor, será de muita ajuda. Sobre a lista, a gente já falou um pouco ontem e tal, mas a lista vai estar aqui na descrição do vídeo. Ela vai estar aberta no começo da aula aqui, quando o professor começar a dar aula, e vai ser encerrada ao final da aula. Então, vamos entrar aqui agora com o Matheus, nosso primeiro professor. Boa noite, Matheus. O Matheus, ele é psicólogo, ele é mestrando atualmente do programa de pós-graduação em análise experimental do comportamento pela PUC São Paulo, e atualmente ele está estudando bastante processos de metacontingência, de intervenção cultural. Então, é um cara que estuda bastante sobre teorias dos quadros relacionais, a RFT, né? Matheus, ele também é membro do Psycho House, que é uma página bem legal, posta bastante conteúdo bacana, podem seguir ele aí. Matheus, se tiver mais alguma coisa para completar, todo o seu espaço agora. Tudo bem, Bruno? Acho que você falou tudo, tinha falar sobre mim. Sou o Matheus, trabalho como psicólogo clínico, faço mestrado na PUC e vou estar com vocês hoje durante essa primeira parte da aula. Meu slide já está aparecendo, já posso começar, alguém me dá um feedback. Está aparecendo sim, Matheus. Muito bem, vamos lá então. Primeiro, é um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Agradeço muito ao Grupo Contingente por essa oportunidade. Para mim é muito importante poder contribuir com a divulgação da análise do comportamento e acredito muito no trabalho de vocês. Acho que vocês estão fazendo algo muito relevante para a nossa área. Então, parabéns e continuem nessa. Então, vamos lá. Dentro dessa primeira uma hora da aula de hoje, eu vou conversar com vocês um pouco sobre o que é esse modelo causal de seleção por consequência e como utilizamos esse modelo para explicar o comportamento. Então, vamos para a interação. Em primeiro lugar, deixar claro o que é um modelo de causalidade. Por definição, o modelo de causalidade é uma proposta explicativa, uma maneira de tentar responder qual é a causa de fenômenos que acontecem no mundo. Na psicologia em específico, o fenômeno que a gente quer entender é o comportamento humano. É muito importante que vocês conheçam em profundidade, detalhadamente, o modelo de causalidade que vocês adotam, porque eles vão ser a sua base. É sempre o modelo de causalidade que vai direcionar para onde você vai olhar para tentar encontrar as causas do fenômeno que você está interessado em analisar. É importante salientar que dentro da psicologia existem diversos modelos de causalidade. Alguns estão mais bem claramente delineados, outros não são tão claros assim. Muitos deles são incompatíveis entre si, mas todos eles fazem sentido de acordo com os pressupostos epistemológicos e ontológicos que são adotados por cada abordagem. E o nosso modelo é mais um dentro desse mar de explicações para o comportamento. Qual que a gente adota no behaviorismo radical? É o que ficou convencionamos de chamar de modo causal de seleção por consequências. Vamos ver então aonde que surge, quais são as origens desse modelo. A seleção por consequências, ela vai ser baseada na teoria da evolução das espécies, conforme proposta por Darwin e Wallace, está lá no
século XIX, e esses autores, esses biólogos, estavam interessados em entender qual era a causa das espécies, por que as formas de vida apresentavam as características que elas apresentavam. O que eles vão propor é que as espécies não são imutáveis, mas sim que elas se modificam, que elas evoluem através de milhares e milhares de anos, mediante dois processos básicos. Que processos são esses? O primeiro processo é a variação, que significa que quando organismos se reproduzem, a sua prole apresenta variações nas suas características. Essas variações sempre são aleatórias. A variação é um processo não dirigido, significa que simplesmente ocorrem variações. As variações não acontecem com a meta de atingir um patamar mais evoluído ou mais adaptado. Simplesmente acontecem variações e algumas são mais úteis que as outras para a sobrevivência. E o segundo processo é a seleção, que diz respeito ao fato de que alguma dessas variações interagem com o ambiente e podem contribuir com a sobrevivência e a reprodução da espécie, daquele organismo que apresentou a variação. Quando essas consequências são produzidas, então aquela variação é selecionada e é passada para frente para o organismo da prole. Então, isso aqui é um modelo de causalidade selecionista. A causa das espécies, a causa da vida, é essa história de variação e seleção que ocorre ao longo de milhares e milhares de anos. E Skinner, baseado nesse modelo de causalidade selecionista, ele vai propor, em 1981, o nosso modo causal de seleção por consequências. Eu coloquei essa referência de 81 porque é o ano em que o Skinner formalmente apresenta esse modelo de causalidade. Só que ao longo de toda a sua obra, ele já vem falando, ele já vem dando pistas, ele já apresenta essa concepção de causalidade na explicação do comportamento humano. Mas só em 81 que ele publica um artigo chamado Seleção por Consequências, na revista Science, onde ele detalha essa sua visão de causalidade. O que Skinner vai propor é que o comportamento também não é um fenômeno imutável, e que aqueles mesmos processos básicos de variação e seleção são capazes de explicar a origem e a manutenção de comportamentos. Ele vai um pouco mais longe. Ele vai dizer que esses processos de variação e seleção ocorrem em 3 níveis diferentes. E conforme eles vão ocorrendo nesses 3 níveis, ao longo do tempo, eles vão constituindo histórias evolutivas. Quais níveis que são esses? O primeiro nível, o nível filogenético, corresponde à evolução das espécies, que Darwin já propôs, diz respeito a essa variação e seleção de características individuais. O segundo nível, o nível ontogenético, ele vai descrever a variação e seleção de comportamentos em repertórios individuais, de organismos individuais. E o nível cultural se refere à variação e seleção de práticas culturais ao longo do tempo de vida, ao longo da existência de grupos sociais. E esses 3 níveis, de maneira conjunta, vão explicar o comportamento humano. E agora, nos próximos slides, a gente vai passear através desses 3 níveis e vamos entender o que caracteriza cada um deles e como que cada um deles contribui para entender o comportamento humano. Eu gosto de enfatizar que para entender cada nível é importante ficar claro que em cada um desses níveis haverá uma unidade específica que sofre as variações e haverão consequências específicas responsáveis pela seleção dessas variações. Então, entender o que varia e o que é que seleciona é a essência da compreensão desses 3 níveis de seleção por consequência. Bom, o nível filogenético, ele é correspondente à seleção natural, ele vai servir para explicar as características típicas em comum a todos os membros da espécie. Estendendo um pouco mais do que eu já falei um pouco lá atrás, nesse nível, a unidade que sofre variações são genes, pedaços do DNA. Esses genes, as variações ocorrem no momento da reprodução dos organismos, e esses genes vão determinar características anatômicas, fisiológicas e neurológicas. Essas características, ao interagirem com as condições ambientais, geográficas prevalecentes, podem contribuir com a sobrevivência e reprodução daquele organismo, e desde que isso aconteça, aquele organismo sobrevive e esse gene é passado para frente. Em contrapartida, as características que não produzem essas consequências não são selecionadas e perecem. Mas isso aqui já é o café com leite da seleção natural.
o que o Skinner está interessado, o que nós, analistas de comportamento, estamos interessados, é entender o comportamento humano. Então, o que ele vai adicionar ao nível filogenético é a ideia de que essas variações genéticas também determinam comportamentos. Como vocês viram na aula com o Flávio, comportamento é a interação entre organismo e ambiente. E quando Skinner coloca o comportamento como uma unidade que também varia, ele está querendo dizer que os processos que permitem que organismos estabeleçam intercâmbios com o ambiente também passou por diversos momentos evolutivos, também sofreu várias e várias mutações e foi selecionado pelo seu valor de sobrevivência para os organismos. E a gente vai ver agora uma suposta história evolutiva das formas de comportamento, desde as maneiras mais simples, desde os comportamentos mais simples até as formas mais complexas que existem hoje. E é uma suposta porque Skinner está inferindo essa linha evolutiva. Não tem como a gente saber se de fato seguiu cada uma dessas etapas, mas é o que o Skinner acredita que aconteceu. Então vamos respeitar o Skinner. Num primeiro momento evolutivo, a primeira forma de interação com o mundo que teria surgido seria o simples movimento aleatório. Não sei se está dando para ver muito bem aqui o GIF, se está funcionando o GIF, mas um exemplo dessa forma de comportamento é a atividade das amebas. As amebas simplesmente se movem aleatoriamente no espaço e, eventualmente, acabam encontrando materiais úteis para a sobrevivência e, com isso, ela sobrevive e se reproduz. Num segundo momento evolutivo, teria evoluído a capacidade de sentir, e uma vez que os organismos podem sentir o ambiente à sua volta, eles podem se afastar de ameaças à sobrevivência e se aproximar dos materiais úteis. Num terceiro momento evolutivo, teria evoluído o tropismo. Tropismo significa um movimento específico com uma direção específica. Ainda é uma forma de comportamento muito simples. Um exemplo que me ocorreu para falar de tropismo é a atividade dos vírus. Quando um vírus infecta um organismo, ele se movimenta em direção a tecidos específicos. Então, o coronavírus, assim que ele entra no organismo, eles são as vias aéreas. O vírus do DNA, ele não vai para o pulmão, mas ele vai em direção às células do sistema imunológico e assim por diante. Esse é um exemplo. No quarto momento evolutivo, teriam evoluído os reflexos incondicionados. Após a minha aula, vocês vão ver explicações específicas e mais profundas sobre reflexos, mas nesse momento é suficiente definir reflexo como relações entre estímulos e respostas que foram selecionados ao longo da evolução das espécies. Ou seja, o reflexo é uma forma como o organismo, parte do organismo, reage ao ambiente em virtude de variações genéticas. Independente de qualquer aprendizado, o que determina os padrões reflexos são essas variações genéticas. E um exemplo é o seguinte: imagina que eu escuto som alto, rugido de um leão, e esse som alto, contato com essa estimulação, produz no meu corpo respostas de medo e de ansiedade. Taquicardia, sudorese, tremores e assim por diante. Essa maneira de responder ao ambiente independe de qualquer tipo de aprendizado. É a minha carga genética que determina esses comportamentos. Então a gente vai chamar essa resposta de resposta incondicionada, equivalente a inato ou não aprendido, determinado filogeneticamente, e o estímulo que tem a função de controlar essas respostas, independente de qualquer interação prévia com o ambiente, é o que é chamado de estímulo incondicionado. E essa relação entre o estímulo e a resposta vai constituir um comportamento reflexo. Um outro exemplo é a resposta de lacrimejar diante do sumo de limão nos olhos. Teve um valor de sobrevivência lacrimejar diante dessa estimulação, porque mantém os olhos lubrificados e afasta as ameaças. Da mesma forma, medo e ansiedade, taquicardia diante de supostas ameaças foi muito útil ao longo da evolução da espécie, porque deixa o corpo mais preparado, o sangue está circulando para os membros, para o restante do corpo, e o corpo fica mais preparado para uma eventual fuga ou luta. Então, nesse momento, até esse quarto momento evolutivo, nós vamos ter agora organismos que vão possuir um repertório de reflexos incondicionados, de maneiras de responder ao ambiente determinados por variações genéticas, e que vão possibilitar um preparo inicial para lidar com os problemas
desse mundo cheio de ameaças. Um quarto momento evolutivo teria evoluído a imitação e a modelação filogenética. Pegando como exemplo o ensino que os pássaros eles ensinam a sua prole a voar. Então a mamãe pássaro para de frente com o filhote pássaro e começa a bater as asas. O filhote pássaro vai lá e imita a mamãe pássaro. Essa tendência a imitar outro membro da espécie é o que vai ser chamado de imitação. E a tendência a fornecer modelo para outros membros da espécie é o que é chamado de modelação. E filogenético, porque a tendência a responder dessa forma independe de qualquer aprendizado. Também é determinado por características filogenéticas. Até esse momento evolutivo, todas essas formas de interação com o mundo tiveram sim algum valor de sobrevivência, só que eles trazem limitações. E a principal é que as mudanças comportamentais não são possíveis. Os organismos estão limitados a apresentar apenas reflexos e inclinações incondicionadas. Ou seja, o reflexo, a imitação, até esse momento, nenhum novo processo comportamental permite que os organismos adquiram novas respostas ao longo da sua história de vida. Até esse momento, até esse nível de evolução do comportamento, os organismos estavam fadados a apenas reagirem ao ambiente conforme aquilo que foi determinado pela sua carga genética. E a partir desse momento que vão surgir novos processos que vão permitir mudanças comportamentais ao longo da história de vida de cada organismo. O primeiro desse processo... O primeiro desses processos é o condicionamento respondente. O que significa isso? Vocês também vão ter uma aula específica sobre isso, mas uma explicação breve é a seguinte. Utilizando o exemplo anterior, sabemos que o ruído de um leão, som alto, produz no meu corpo respostas incondicionadas de medo e de ansiedade. Acontece que eu sempre escuto som alto quando eu estou cercado por árvores, sempre que eu estou na floresta. E a floresta, ela não é um estímulo, porque ela não é um estímulo para essas respostas de medo e ansiedade, porque ela por si só não produz essas respostas. Então, ela é um evento neutro. Acontece que som alto, rugido de um leão e floresta, contato com árvores, sempre acontecem juntinhos, sempre um acompanha o outro. E após esse emparelhamento sistemático entre um estímulo incondicionado e este evento neutro, o mero contato com as árvores, o mero contato com este evento até então neutro, é o suficiente para produzir respostas de medo e ansiedade. Quando isso acontece, a gente diz que este evento se tornou um estímulo condicionado e a resposta se tornou uma resposta condicionada. Condicionada significa que a ocorrência dessa relação, dessa reação, depende de uma história de aprendizado, depende de interações prévias com o ambiente. Então, o condicionamento respondente é justamente esse processo que permite que novas relações entre os estímulos ambientais e respostas do organismo sejam estabelecidas ao longo da história de vida de cada um. E esse processo vai dar início à individualização. Aspectos do próprio ambiente aos quais apenas o próprio organismo está exposto se tornam relevantes. Ou seja, conforme cada organismo individualmente passa a interagir com o mundo, eles vão adquirir respostas condicionadas a estímulos condicionados de acordo com a sua própria história de vida. Então, eu escuto som alto, eu escuto rugido próximo de florestas. A floresta se tornou um estímulo condicionado para o medo e para a ansiedade. Outra pessoa vai escutar o rugido do leão perto da montanha, e a montanha que vai se tornar um estímulo condicionado para o medo e para a ansiedade, e assim por diante. Então, cada indivíduo vai ter o seu próprio repertório de reflexos condicionados. Apesar do valor evolutivo do condicionamento respondente, ele ainda traz algumas limitações. Observem que ele está restrito a respostas filogenéticas, ou seja, o que o condicionamento respondente faz permitir que respostas até então incondicionadas ocorram sob controle de novas partes do ambiente. Ele não possibilita que o organismo apresente novas respostas que não aquelas que já existiam na sua carga genética. E isso é problemático para sobreviver num mundo que está em constante mudança e para o qual essas respostas
incondicionadas, mesmo que ocorram sob controle de novos eventos ambientais, não possuem um valor adaptativo. E é aí que vai evoluir, que vai surgir um novo processo comportamental. Condicionamento operante. Esse condicionamento operante vai envolver duas características principais. A primeira é a suscetibilidade ao reforçamento de respostas por consequências ambientais. Então, com essa mudança, com essa variação que permite essa mudança, a relação mais importante passa a ser entre aquilo que o organismo faz e aquilo que acontece após a sua resposta. E a segunda característica é o menor comprometimento com estímulos antecedentes. A gente viu que com os reflexos, com os comportamentos reflexos, a ocorrência de uma resposta dependia de um estímulo antecedente. Com o condicionamento operante, isso não é mais necessário. Atividades motoras, movimentos, não vão mais estar restritos a estímulos que desencadeiem esses padrões de interação. E essas características, o condicionamento operante, ele vai dar origem a um novo nível de seleção por consequências. Então aqui a gente tem uma transição entre dois níveis. No nível filogenético surge uma variação que possibilita o condicionamento operante, e com a seleção dessa variação genética, essa capacidade de ter os comportamentos modificados pelas consequências, surge o nível ontogenético. Então, vamos olhar um pouco mais a fundo esse novo nível de seleção por consequências. O nível ontogenético ele vai explicar o indivíduo. Por ontogenético, o termo ontogenético significa a evolução do indivíduo, as mudanças que o indivíduo sofre ao longo da sua vida. E, embora o foco principal seja no condicionamento operante, quando a gente fala de reflexos condicionados, já estamos falando de nível ontogenético, de mudanças que apenas o organismo, o indivíduo, está sujeito ao longo da sua vida. A gente pode definir o condicionamento operante, o comportamento operante, como o comportamento que é fortalecido pelas suas consequências. Recorrendo a uma frase do Skinner, as consequências do comportamento podem retroagir sobre o organismo. Quando retroagem, elas alteram a probabilidade que o comportamento que as produziu volte a ocorrer. Vamos olhar para um exemplo, isso aqui fica mais fácil. Imaginem que estamos olhando para o primeiro organismo que surgiu na face da Terra com a possibilidade, a sensibilidade ao condicionamento operante. Esse organismo, estando privado de alimentos, ele pode se empenhar em várias e várias atividades motoras para tentar entrar em contato com comida. Então, ele pode ir para a floresta e procurar uma árvore frutífera, ele pode sentar na beira do riacho e tentar pescar um peixe, ou ele pode tentar caçar algum animal. Só que nem todas as respostas são eficientes em produzir consequência. Imagine que está fora de época, então coletar frutas não produz contato com o alimento, está sem peixe no rio, então tentar pescar também não produz nenhum tipo de alimento, e apenas a resposta de caçar é efetiva em produzir como consequência o alimento. Essa consequência ambiental, como afirma Skinner, retroage sobre a resposta que a produziu e aumenta a sua probabilidade de ocorrência futura. Ou seja, futuramente, quando esse organismo estiver privado de alimento, ele não vai tentar pescar, ele não vai tentar coletar fruta. Ele vai para a floresta e vai tentar caçar. E o que explica a recorrência desse comportamento, o que explica essa nova instância futura, é justamente essa relação em que uma resposta foi emitida e essa resposta foi reforçada. Então, é justamente isso que a gente chama de fortalecimento de resposta. É o aumento da probabilidade de ocorrência futura por consequências ambientais. Quando as consequências do comportamento têm esse efeito de aumentar a probabilidade de ocorrência futura, a gente vai chamar esse evento ambiental de estímulo reforçador. E ele se define justamente pelos seus efeitos. Estímulo reforçador é o estímulo que aumenta a probabilidade de ocorrência futura da resposta que produz. E o condicionamento operante ele vai ampliar aquele processo de individualização que começa o condicionamento respondente. Agora que os organismos são sensíveis ao condicionamento operante, ao fortalecimento de respostas pelas suas consequências,
cada pessoa, cada organismo individual vai adquirir respostas, vai adquirir repertórios comportamentais que foram selecionados pelos ambientes aos quais ele esteve exposto ao longo da sua vida. Diferentes ambientes vão reforçar diferentes padrões de respostas e diferentes pessoas vão estar expostas a diferentes ambientes. Então, nenhuma pessoa, em qualquer momento, vai apresentar um repertório comportamental completamente semelhante. E esse condicionamento operante, é óbvio, o valor evolutivo, ele aumenta enormemente as chances de sobrevivência, já que organismos vão apresentar as respostas que produzem consequências reforçadoras e não vão se engajar em respostas que não são eficientes em produzir essas consequências, eles vão ter um repertório de respostas sempre adaptadas a novos ambientes. Então, se, por exemplo, aquele ambiente mudar e não existir mais animais na floresta, mas agora passar a existirem peixes no riacho, nosso organismo vai deixar de gastar energia caçando, uma resposta que não é eficiente em produzir consequências, e vai passar a ter a resposta de pescar fortalecida, porque é essa resposta que, em novas circunstâncias ambientais, produz reforçadores. E é justamente esse processo, esse fortalecimento de respostas, que constitui a seleção no nível ontogenético. A gente diz que as consequências, quando as consequências fortalecem respostas, elas estão selecionando aquele padrão de responder. Então, o condicionamento operante é o processo de seleção no nível ontogenético. E agora a gente pode responder: qual que é a unidade de variações? São as respostas de organismos individuais. Quais são as consequências seletoras? São os estímulos reforçadores. Então, o nível filogenético vai ter como produto um organismo que se comporta. E esse organismo, sendo ele sensível ao condicionamento operante, vai interagir com o mundo e vai apresentar respostas variadas. E dessas respostas variadas serão selecionadas apenas aquelas que produzem estímulos reforçadores. E aqui um ponto importante é que as respostas são selecionadas no sentido de que elas voltam a ocorrer no repertório desses organismos. No nível filogenético, quando a gente fala de seleção de genes, esses genes voltam a ocorrer apenas no organismo da prole, enquanto no nível ontogenético, essa seleção é no sentido de recorrência, de fortalecimento de resposta. Então, essa é uma diferença entre os níveis que a analogia da seleção acaba nem sempre cobrindo. E, apesar do valor de sobrevivência do condicionamento operante, ele também traz sérias limitações. Agora que a gente tem um organismo que é sensível ao reforçamento por uma variedade de eventos ambientais, somado ao fato de que, quanto mais imediato for o reforço, maior é o efeito de fortalecimento da resposta, o resultado que a gente vai ter é a seleção de muitas e muitas respostas pelas suas consequências reforçadoras imediatas, mesmo que essas mesmas respostas também produzam, a longo prazo, efeitos nocivos ao indivíduo. Um exemplo disso é o consumo excessivo de sal e açúcar. Sal e açúcar, alimentos com essas propriedades, são muito reforçadores, justamente porque são fontes de energias. Eles têm algum valor de sobrevivência ser reforçado por sal e açúcar. Só que acontece que no mundo de hoje, esses alimentos estão disponíveis em excesso. E por serem muito reforçadores, eles acabam fortalecendo o seu consumo em alta frequência. E o efeito a longo prazo dessa resposta são inúmeros problemas de saúde, como insuficiência renal, hipertensão, AVC, cárie, obesidade e assim por diante. Então, esse é o lado negativo do condicionamento operante. E aqui a gente vai ter novamente uma transição entre níveis. Com o segundo nível de seleção por consequência, o comportamento de outras pessoas se tornaram fontes de reforçamento. Então, outros indivíduos, pessoas começaram a viver coletivamente e outros indivíduos passaram a ser responsáveis por reforçar diferencialmente as respostas. Somado ao fato de que, em algum momento da história evolutiva do Homo sapiens, a musculatura vocal, as cordas vocais, ficaram sensíveis ao condicionamento operante.
Isso significa que vocalizações passaram a ser diferencialmente reforçadas e selecionadas. Isso vai dar origem às primeiras formas de comunicação e ao comportamento verbal, que, fora da análise de comportamento, é o que a gente chama de linguagem, de falar com significado e ouvir com compreensão. E o comportamento verbal, ele vai permitir que os seres humanos cooperem de maneira mais eficiente. Então, as pessoas podem agora planejar entre si como obter melhor as suas fontes de alimento. Vai possibilitar que um se beneficie do aprendizado do outro. Então, se eu vou até o riacho e vejo que tem um leão lá, eu conto para os membros da minha tribo e eles se aproveitam do meu aprendizado e não precisam se expor às mesmas ameaças. Eles evitam aquela ameaça e, com isso, existe uma maior chance de sucesso do meu grupo em sobreviver. E o mais importante de tudo, comportamento verbal vai possibilitar a evolução de ambientes sociais ou culturas. A gente vai voltar um pouco mais para frente nessa temática do comportamento verbal, mas o importante é que agora a gente entra no terceiro nível de seleção por consequências, o nível cultural. Esse nível ele vai servir para explicar comportamentos que são adquiridos na interação com ambientes sociais. Como que surge esse nível cultural? As pessoas começaram a viver coletivamente. E ao viver coletivamente, ao precisarem cooperar entre si para lidar com as dificuldades do ambiente, começaram a surgir práticas culturais. Práticas culturais seriam basicamente padrões de comportamento que são adotados por todos os membros do grupo para lidar com ameaças externas, com ameaças do ambiente ou desafios do ambiente de maneira geral. Essas práticas, afirma Skinner, se inicia no nível do indivíduo. Então, em algum momento, alguma pessoa acaba descobrindo uma nova ferramenta, uma melhor forma de produzir alimento, novos métodos de ensino e assim por diante. E essas práticas, essas variações no nível do indivíduo, quando elas são adotadas por muitas pessoas que fazem parte do grupo, elas passam a produzir consequências que não retroagem apenas sobre o indivíduo, mas sim sobre o grupo como um todo. E aí que Skinner diz como é que essa seleção cultural ocorre sobre essas práticas. A cultura evolui quando as práticas que se originaram dessa maneira contribuem para o sucesso do grupo praticante na solução de seus problemas. É o efeito sobre o grupo e não as consequências reforçadoras para membros individuais que é responsável pela evolução da cultura. Então, essa é uma característica muito importante da seleção por consequências no nível cultural. É sempre o efeito sobre o grupo e não o efeito sobre o indivíduo do exercício daquelas práticas que é o responsável pela sua seleção, pela manutenção da sua ocorrência no repertório de muitas e muitas pessoas ao longo das gerações. Exemplos de práticas culturais seriam a agricultura, a domesticação de animais, religião, produção de energia, economia, formas de organização social, de organização econômica e assim por diante. Todas essas práticas dizem respeito a maneiras de interagir com o ambiente que são adotadas por muitas e muitas pessoas. E uma vez que são adotadas por muitas e muitas pessoas, elas contribuem com o bem-estar e com a sobrevivência do grupo praticante. Voltando um pouco nesse ponto, as práticas culturais, elas não deixam de lado o condicionamento operante. O condicionamento operante está acontecendo junto disso. Envolve, sim, operantes no repertório de cada participante, de cada praticante do grupo da prática. Só que o importante na prática cultural não é as consequências que esses operantes produzem para o indivíduo, mas sim a medida em que a ocorrência dessa prática generalizada beneficia o grupo como um todo. Então, o indivíduo não é tão importante para a evolução das culturas. O que é importante é o efeito dessa prática na manutenção do grupo, na sobrevivência do grupo. Essas práticas, elas são transmitidas tanto intragerações quanto intergerações, intra dentro de pessoas da mesma geração e inter entre pessoas de gerações diferentes, como, por exemplo, quando seus pais te ensinam valores e como se comportar socialmente. E podem ser transmitidas também dentro de um grupo ou entre diferentes grupos.
Então, quando os portugueses embarcaram no Brasil, eles transmitiram suas práticas para indígenas e os indígenas transmitiram suas práticas para os portugueses. Então, esse é um exemplo de transmissão cultural. Conforme essas práticas são transmitidas, conforme elas vão pulando de repertório em repertório, elas vão apresentando variações. E essas variações, quando adotadas por todos os membros do grupo e quando eficientes em produzir consequências benéficas para o grupo como um todo, são selecionadas. E o mais importante é que o que garante a transmissão dessas práticas é o comportamento verbal. Sem comportamento verbal seria difícil falar em transmissão cultural. Eu vou exemplificar agora para enfatizar essa característica das práticas culturais, essa peculiaridade que são as consequências sobre o grupo e não sobre o indivíduo. Eu vou exemplificar falando sobre as práticas agrícolas e para isso vou recorrer a um trecho do Harari que eu acho que exemplifica bem essa característica. Nesse trecho do livro Sapiens, ele fala sobre qual foi o impacto da revolução agrícola nas práticas dos sapiens, no surgimento das primeiras civilizações dos sapiens. Antes da adoção das práticas agrícolas, os pequenos grupos que existiam de seres humanos adotavam como prática cultural para a produção de alimento as práticas de caça e coleta. Eles eram nômades. Então, para produzir alimento, eles caçavam e coletavam frutas. Com a revolução agrícola, passaram a cultivar certas espécies vegetais, principalmente o trigo, bem como certas espécies de animais. E o que o Harari fala é o seguinte: a revolução agrícola proporcionou aos agricultores uma vida, em geral, mais difícil e menos gratificante que a dos caçadores-coletores. Estes, os caçadores-coletores, passavam o tempo com atividades mais variadas e estimulantes. Estavam menos expostos à ameaça de fome e doença. O que está dizendo basicamente é que a vida do indivíduo que sustentava a prática cultural de caça e coleta até que era boa, produzia consequências benéficas para cada um dos indivíduos. Em média, um agricultor trabalhava mais que um caçador-coletor e obtinha em troca uma dieta pior. E nesse capítulo ele fala sobre muitos outros malefícios que os agricultores ficaram sujeitos. Ficaram mais sujeitos a doenças, porque agora acumular muita comida em locais fixos acabava trazendo animais, pragas e assim por diante. Eles ficaram mais sujeitos à violência, porque agora haviam ladrões que queriam roubar seus alimentos, tinham que ficar muito tempo na lavoura, plantando, nutrindo o trigo e assim por diante. Mas o que ele está querendo dizer, o que eu quero enfatizar aqui, é que a vida do indivíduo que abandona a caça e a coleta e passa a sustentar a prática cultural da agricultura ficou muito pior. Não existia consequências reforçadoras tão relevantes para cada um dos indivíduos que adotavam essa prática. Mas mesmo assim, mesmo sem produzir consequências reforçadoras para o indivíduo, essas práticas se generalizaram. Muitas pessoas adotaram. E aqui a gente vai ver o que é que existia nessa prática que levou à sua seleção. O que o trigo ofereceu aos agricultores não ofereceu nada para as pessoas enquanto indivíduos, mas concedeu algo ao Homo sapiens enquanto espécie. O cultivo de trigo proporcionou muito mais alimento por unidade de território e, com isso, permitiu que o Homo sapiens se multiplicasse exponencialmente. E aqui ele exemplifica. Por volta de 13 mil anos antes de Cristo, quando as pessoas se alimentavam coletando plantas silvestres, caçando animais selvagens, a área em torno do oásis de Jericó, na Palestina, podia sustentar no máximo um bando nômade de cerca de 100 indivíduos. Por volta de 8.500 anos antes de Cristo, quando as plantas silvestres deram lugar aos campos de trigo, o oásis sustentava uma aldeia grande, mais abarrotada de 1.000 pessoas. Ou seja, o que ele está mostrando aqui? Que sustentar a prática cultural da caça e coleta era benéfico para o indivíduo e também era benéfico para manter a sobrevivência do grupo, só que de grupos muito pequenos. Não era tão boa assim para o grupo como um todo. Já adotar as práticas culturais agrícolas eram péssimas para o indivíduo, só que eram muito melhores para o grupo, para os sapiens como cultura e como espécie como um todo. Então, é por isso que uma prática péssima para o indivíduo foi selecionada e passou a ocorrer no repertório de muitas e muitas pessoas. Então, até um exemplo aqui, foi graças à adoção das práticas agrícolas
que os pequenos grupos humanos começaram a se assentar em locais fixos, a construírem organizações sociais, construírem cidades, impérios e formas cada vez mais complexas de fazer cultura, e inclusive é a partir disso que teve origem as grandes civilizações da antiguidade que formam a base da nossa cultura atual. Voltando agora um pouco para o comportamento verbal, o comportamento verbal também é uma prática cultural transmitida. Nossa língua portuguesa ela é apenas uma ponta dessa longa história de variação e seleção que começa lá com as proto-línguas indo-europeias. O comportamento verbal, como eu já disse, é o que permite a transmissão de outras práticas culturais. Quando um professor dá aula para alunos do ensino médio, faculdade, o que ele está fazendo é transmitindo práticas culturais, filosofia, ciência, matemática, assim por diante. Quando a Constituição determina como que as instituições democráticas devem interagir entre si, como que pessoas devem interagir entre si, o que ela está tentando fazer é transmitir as práticas culturais que são necessárias para a sobrevivência do grupo como um todo. Quando você lê um livro e aprende como que aplica um protocolo, como que faz uma nova terapia, o que você está adquirindo? São também práticas culturais que surgiram com outras pessoas, que agora vão fazer parte do seu repertório, e assim por diante. Então, o comportamento verbal é o que mantém as práticas culturais evoluindo, é o que garante que as práticas culturais continuem se multiplicando. E, por fim, o mais importante para a gente entender o efeito da cultura sobre o indivíduo, é o comportamento verbal que dá origem à consciência. E aqui, uma visão behaviorista, o que a gente chama de consciência é o responder ao próprio comportamento. Eu tenho consciência de que eu estou dando uma aula, porque eu consigo observar meu próprio comportamento e responder verbalmente que eu estou dando uma aula. Como é que a cultura ensina essa consciência, esse comportamento verbal? Quando a gente começa a interagir com outras pessoas, com membros mais velhos da nossa cultura, eles nos enchem de perguntas. Eles falam, o que você fez ontem, o que você vai fazer, por que você fez isso, quem é você, o que você está pensando, e assim por diante. Para responder essa pergunta, a gente precisa olhar para os antecedentes ambientais, que são os nossos próprios comportamentos. Então, vamos supor que eu andei de bike ontem. Para responder a esses questionamentos da comunidade verbal, eu olho o meu comportamento e relato aquilo que eu estava fazendo. Eu emito uma resposta verbal. E a comunidade verbal vai lá e fortalece e consequencia essas descrições. Mas o que está rolando aqui, o que a comunidade verbal ensina não é simplesmente, não está reforçando apenas uma instância de relatar o comportamento. Está reforçando o próprio operante de falar sobre si mesmo, de responder verbalmente ao mundo. Então, é esse aprendizado social, essa aquisição do comportamento verbal que nos permite saber responder, saber tatear as coisas que acontecem no mundo e o nosso próprio comportamento. Então, é a partir da aquisição desse repertório de responder ao nosso próprio comportamento que nós nos tornamos pessoas, que nós adquirimos um self, nós adquirimos uma consciência de que nós fazemos o que fazemos e nos comportamos como nos comportamos. E agora a gente pode responder o que é que varia e que é selecionado no nível cultural. A unidade que varia são as práticas culturais, sustentadas pelos membros do grupo, e as consequências seletoras é a sobrevivência do grupo. Então, toda a prática que existe hoje, toda a organização política, toda a organização econômica, toda a organização social, todas as ciências e abordagens da psicologia, elas são práticas culturais. E elas existem porque, de alguma maneira, elas foram eficientes em garantir a sobrevivência do grupo. Em contrapartida, outras práticas culturais que foram adotadas por membros de grupo e não garantiram a sobrevivência, os membros pereceram e as práticas não foram passadas para frente. E, no nível cultural, essas práticas são selecionadas no sentido de que elas permanecem ocorrendo no repertório dos membros do grupo ao longo das gerações. Então, as pessoas morrem, as pessoas que sustentam as práticas culturais morrem, mas as práticas culturais continuam sendo transmitidas e continuam ocorrendo por um período de tempo muito maior do que a duração de pessoas individualmente. Skinner morreu no século passado, só que a análise do comportamento, a prática cultural do behaviorismo radical continua acontecendo no nosso repertório e vai continuar acontecendo depois que a gente
for dessa uma melhor. Muito bem, agora que a gente já passeou pelos 3 níveis de seleção por consequência, como eu disse, cada um dos níveis dá origem a uma história evolutiva, e agora eu vou adicionar que cada um desses níveis também dá origem a um produto específico, um resultado desse processo de variação e seleção. No nível filogenético, o nível filogenético ele vai dar origem à evolução das espécies, e o produto dessa história de variação e seleção é o organismo que se comporta, o organismo com características morfológicas, com um repertório de reflexos incondicionados, com a sensibilidade a processos de aprendizado, condicionamento respondente ao condicionamento operante. O nível ontogenético, ele dá origem à evolução de comportamentos, e o grande produto é o repertório comportamental, as coisas que organismos fazem diante do mundo. E o nível cultural, ele dá origem à evolução de práticas culturais, e o produto é a pessoa, o self, no nível do indivíduo. Então, o que garante que nós não somos apenas organismo, como os não humanos, aqueles que não se comportam verbalmente, o que garante que a gente não somos organismos que simplesmente respondem ao ambiente, é o nível cultural. É o nível cultural que nos transforma em pessoas, que nos fornecem o self, que nos dá a consciência de que nós nos comportamos, que nós respondemos ao mundo. E esses 3 produtos, de maneira conjunta, esses 3 produtos, esses 3 níveis, é o que explicam o comportamento humano. Recorrendo novamente a uma frase do papai Skinner, comportamento humano é o produto conjunto de contingências de sobrevivência responsáveis pela seleção natural das espécies, nível filogenético, das contingências de reforçamento responsáveis pelos repertórios adquiridos por seus membros, nível ontogenético, incluindo as contingências especiais mantidas por um ambiente cultural evoluído, o nível cultural. Então, é dessa forma que esses 3 níveis de seleção por consequência geram esses 3 produtos históricos, e esses 3 produtos interagem e dão origem ao comportamento humano. Como que a gente usa isso para explicar o comportamento? Quando a gente adota esse modelo de causalidade, a gente precisa olhar para todo e qualquer comportamento, por mais complexo que ele seja, por mais distante, difícil que seja de encaixar dentro desses 3 níveis, sempre de acordo com essas 3 histórias de seleção por consequência. Então, para exemplificar isso, eu trouxe um caso anedótico de um quadro de bulimia, o repertório que os psiquiatras resolveram colocar o rótulo de bulimia. Então, pegando aqui a definição do Vale Rosa, no artigo 2011, a bulimia nervosa engloba um pouco efetivo repertório de restrição alimentar, acompanhado de episódios de excessos de ingestão alimentar, que geralmente antecedem tentativas de privação alimentar ou de purgação. Então, o repertório que caracteriza a bulimia vai envolver a evitação do contato com o alimento, episódios de ingestão excessiva de alimentos seguidas por respostas que visam eliminar o alimento do corpo. E vamos ver como que esses 3 níveis podem explicar esse comportamento. Quando a gente olha para o nível cultural, a gente observa que a pessoa que tem o diagnóstico de bulimia, ela está numa civilização que prega regras sobre padrões de beleza, ela transmite regras sobre como devem ser os corpos, quais são os corpos perfeitos, sempre magros e malhados, sarados, com uma baixa massa corporal. E essas práticas, por essas regras, elas são colocadas dentro do repertório de muitas e muitas pessoas. E essas pessoas que passam a constituir as contingências de reforçamento social ao qual o indivíduo vai estar exposto. Essas contingências sociais, o indivíduo então é exposto às contingências sociais e ele adquire sempre repertórios que estão alinhados a essas regras. Então, essa primeira parte do comportamento, repertório de restrição alimentar, essa evitação de alimento dentro desse recorte, a gente pode entender como um operante que foi selecionado por ser efetivo em garantir uma baixa massa corporal. E ao garantir uma baixa massa corporal, esse indivíduo entra em contato com reforçadores que estão disponíveis nas contingências sociais e evita também
outras punições, evita chacotas, sanções e assim por diante. Acontece que essa pessoa também tem um organismo, que é o produto de uma história que visa manter aquele organismo vivo, uma história de evolução. E esse organismo possui uma alta sensibilidade a carboidratos, gorduras e açúcares. Faz muito sentido que nós, como seres humanos, sejamos sensíveis a esses alimentos, porque eles são facilmente transformados em energia. E, adicionalmente, esse organismo ele apresenta o processo de homeostase, processos que visam manter o corpo em equilíbrio, manter o corpo vivo de uma maneira ou de outra. E esse corpo, quando ele fica privado de alimento em virtude do operante selecionado no nível ontogenético de evitação de alimentos, esses processos de homeostase podem influenciar comportamentos de compulsão alimentar, tendo como preferência carboidratos. Faz muito sentido também quando a gente entende o valor evolutivo de carboidratos, porque dificilmente você vê episódios de compulsão de pessoas comendo sem parar cenoura, brócolis ou outras verduras. Então, basicamente, a gente pode entender esses episódios de compulsão como uma tentativa do corpo obter alimento, manter a homeostase e combater a desnutrição decorrente daquele operante determinado no nível ontogenético. Então, a compulsão possui sim, no nível filogenético, um valor de sobrevivência. Organismos que apresentavam esse padrão de comportamento, quando extremamente privados de alimento, provavelmente sobreviveram. Só que o bulímico não para por aqui. Após obter alimentos úteis para a sobrevivência, esse nível ontogenético também acaba promovendo a seleção de comportamentos que visam eliminar o alimento do corpo através de vômitos ou purgação, que são as respostas que geralmente estão inclusas nesse diagnóstico, e fazendo isso, novamente, esse organismo ele garante uma baixa massa corporal, produtos reforçadores, evita sanções e se mantém fiel àquilo que a cultura lhe ensina. Uma cultura doente, com toda certeza, mas que influencia muito o comportamento. Então, quando a gente olha de novo aqui para o diagnóstico de bulimia, a gente pode dizer que está causando isso, a causa desse comportamento, são crenças disfuncionais ou conflitos inconscientes, uma castração na infância, ou o destino dessa pessoa, uma personalidade bulímica ou alguma síndrome subjacente? De maneira nenhuma. Aqui eu mostrei aqui nesse recorte que a gente consegue explicar muito bem esse padrão de comportamento através desses 3 níveis de seleção por consequências. E outro ponto relevante que eu quero mostrar nesse slide ainda é que esses 3 níveis eles estão em constante interação. Em certas circunstâncias, é possível que a influência de um desses níveis sobre o mesmo padrão de comportamento sobreponha a influência de outro nível. Então, nesse caso, nesse recorte da bulimia, a gente pode dizer que parece que o nível ontogenético cultural sobrepôs o nível filogenético. Ou seja, enquanto o nível filogenético determina um comportamento que visa colocar alimento dentro do corpo e garantir a sobrevivência, o nível ontogenético e cultural acaba determinando padrões de comportamento que parecem não ter um valor muito claro de sobrevivência, mas que são funcionais, estão alinhados às regras da cultura e às contingências em que essa pessoa está viva. E eu trouxe aqui também um trecho do Skinner que eu acho que se encaixa muito bem nesse exemplo. Skinner fala que um produto das contingências ontogenéticas, que é esses repertórios de vômito, de purgação, suprimiram as poderosas atividades filogenéticas, que é esse repertório de colocar o corpo em contato com o alimento porque ele está muito privado e está quase morrendo. O comportamento do homem civilizado mostra a extensão na qual variáveis ambientais podem mascarar um aparato herdado. Então, por mais poderoso que seja o nível filogenético, por mais que essa história evolutiva tenha selecionado mecanismos para garantir que o organismo continue vivo, o nível ontogenético, o nível cultural, as variáveis ambientais conseguem jogar para segundo plano essa influência
filogenética. Muito bem, pessoal, chegamos ao final da aula e eu acho que a melhor forma de concluir é respondendo a essa pergunta central. Afinal, o que é a seleção por consequências? E com base nessa jornada, eu definiria a seleção por consequências como, em primeiro lugar, um modelo de causalidade selecionista. Em segundo lugar, um modelo que propõe que as causas do comportamento estão em histórias evolutivas constituídas pelos processos de variação e seleção por consequências no nível filogenético, ontogenético, cultural, e que, ao se contrapor aos modelos mutualistas, tira o status de causa comumente e historicamente atribuídos a agentes internos como alma, pulsões, cognições, vontade livre, e atribui essas causas a variáveis históricas e ambientais. E por último, mas não menos importante, um pequeno aviso. Toda análise behaviorista radical deve considerar tais variáveis, e unicamente estas variáveis históricas e ambientais, na determinação de todo e qualquer comportamento. Por mais bobo que pareça, eu estou enfatizando isso porque algo que eu ouvi muito ao longo da minha graduação é a mania do estudante ficar dançando entre os modelos de causalidade. E na hora do desespero, na hora que aparece o problema clínico, começar a pegar aleatoriamente conceitos de várias e várias abordagens, porque naquele momento, aparentemente, esses conceitos explicam melhor o comportamento que está na tua frente. Então o cara vai lá e fala que às vezes eu uso CCC porque às vezes o cliente está com problema de crença disfuncional. Às vezes eu uso psicanálise porque às vezes o cliente parece estar com uma memória reprimida, com desejo reprimido, problema com o pai. Às vezes comportamental, porque às vezes tem que mudar o comportamento do cara. Isso é um absurdo, isso não deveria existir. Como já dizia Skinner, confusão na teoria implica em confusão na prática. Então, se você está confuso com o seu modelo de causalidade, se você está nessa bagunça, então a sua prática inevitavelmente também vai sair bagunçada. Se vocês escolherem adotar essa perspectiva behaviorista radical, se aceitarem o desafio de ter uma visão analítico-comportamental que a gente está tentando passar nesse curso, então sejam fiéis ao seu modelo de causalidade, sejam fiéis à seleção por consequências. Só para finalizar, como não poderia faltar, uma frase do Skinner, nosso querido pai fundador. Eu gosto muito dessa frase porque, para mim, ela é uma visão de homem decorrente diretamente da adoção do modelo de causalidade e seleção por consequências. Então, o Skinner fala que uma pessoa não é um agente que origina. Pessoa é um lugar, um ponto em que múltiplas condições genéticas e ambientais se reúnem em um efeito conjunto. Como tal, ela permanece indiscutivelmente única. Ninguém mais possui a sua dotação genética, sem exceção, ninguém mais tem sua história pessoal. Daí segue que ninguém mais se comportará precisamente da mesma maneira. Então, esse lugar, esse ponto que o Skinner se refere, é justamente o lugar no espaço e no tempo onde as histórias filogenéticas, ontogenéticas e culturais se cruzam e dão origem a um indivíduo e a cada um de vocês. Bom, pessoal, foi isso a aula de hoje. Essa primeira aula, claro, vocês vão ter mais algumas aulas. Espero que tenha ficado claro e é isso. Muito obrigado, Matheus, por sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente. O pessoal está elogiando bastante a sua aula, caso você não esteja vendo no chat. E aqui, eu queria ler umas perguntas que o pessoal mandou para você. Ó no gato. Pronto. Primeira pergunta é: por que o condicionamento respondente é restrito a respostas filogenéticas se cada um desenvolve seu próprio repertório de reflexos? Certo. Eu quis dizer que o condicionamento respondente, tudo que ele permite é que aquelas respostas filogeneticamente determinadas ocorram sob controle de novas circunstâncias ambientais. Eu quis dizer que ele é limitado a essas respostas filogenéticas porque ele não permite a aquisição de novas respostas. Então, se até aquele momento as respostas filogenéticas existentes no repertório da espécie era salivação ou sentir ansiedade diante de um som alto, o condicionamento respondente não permite que a pessoa faça mais do que isso. Ela vai permitir que a salivação e que o medo e a ansiedade aconteça sob controle de novas circunstâncias.
Então, o que o condicionamento respondente permite é que respostas filogenéticas ocorram sob o controle de novas circunstâncias, mas não que novas respostas aconteçam, sejam desenvolvidas. Beleza. E a segunda pergunta é: a pessoa pode ser condicionada a responder de alguma forma apenas ouvindo uma história ou assistindo algo? Aí a gente entra numa discussão um pouco mais complexa. Você pode ser, ao longo da sua história de vida, você não é apenas reforçado por emitir comportamentos e receber consequências. Você também é reforçado por seguir regras. Então, quanto maior for o reforçamento para o seu comportamento seguir regras, dos seus pais, das suas mães, é mais fácil que alguém te passe uma história, te passe uma regra, te fale como agir, e você passe a se comportar dessa forma. E é claro que vão existir processos um pouco mais complexos, vão explicar como que palavras, como que coisas que os outros dizem podem modificar a função de eventos ambientais, para que aqueles eventos ambientais passem a controlar o seu comportamento. Bacana. E uma última pergunta aqui, para a gente encerrar com você. Em termos de nomenclatura, o que seria melhor? Dizer causas ou determinantes do comportamento? Em termos do quê? De nomenclaturas? Isso. Eu prefiro o termo determinantes, porque quando a gente fala em causa, a própria palavra causa está muito historicamente relacionada à ideia de causa e efeito, a esse paradigma mecanicista de que depende apenas de um evento ambiental para que aconteça um evento comportamental. E já quando a gente fala em determinante, está falando simplesmente de como as variáveis interagem entre si e acabam levando a um comportamento ou não. Então, essa é a minha perspectiva. Legal, legal. Matheus, muito obrigado por sua participação mais uma vez. A gente fica grato. Grande prazer. O pessoal aqui também está elogiando muito. Acredito que o pessoal também curtiu bastante sua aula. Obrigado.